o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e da mentalidade que você ainda não transformou, mas vai transformar aqui comigo. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, vamos caminhando, né? Livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, da nossa autora querida Carol Dweck. Capítulo 6, relacionamentos, mindsets apaixonados ou não. Dividi o capítulo 6 em 4 partes. Hoje nós faremos o estudo da terceira parte. Tá acabando já o capítulo 6, tá? Então, seguindo, nessa terceira parte do capítulo 6, a gente vai entrar num território que é muito delicado, né? Por que delicado? É quando o parceiro ele deixa de ser nosso aliado e ele passa a ser inimigo. Por isso é delicado esse território, ok? Então vamos para a leitura. Depois, como sempre faço, né? Pego esse texto riquíssimo do livro, faço um compilado e gero uma ferramenta de transformação, tá? Para que você coloque isso em prática na sua vida real, hoje, ok? Então vamos para a leitura. O primeiro subtítulo é O Parceiro como Inimigo. Com o mindset fixo, em um momento, seu parceiro é a luz de sua vida, no seguinte é seu adversário. Por que as pessoas transformariam o ser amado em um inimigo? Quando você fracassa em outros empreendimentos, é difícil você ficar culpando outra pessoa. Mas quando alguma coisa vai mal num relacionamento, é fácil culpar o outro. Com efeito, no mindset fixo, há um número limitado de opções. Uma é culpar nossas próprias características permanentes, outra é culpar as do parceiro. É claro que o mais tentador é empurrar a culpa para o outro. Como herança de meu mindset fixo, eu ainda sinto um ímpeto irresistível de me defender e responsabilizar o outro quando alguma coisa vai mal num relacionamento. A culpa não é minha. Para lidar com esse mau hábito, eu e meu marido inventamos uma terceira pessoa, um homem imaginário chamado Maurice. Sempre que começamos a pensar em quem botar a culpa, invocamos o pobre Maurice e a atribuímos a ele. Lembram-se de como é difícil perdoar para os que têm mindset fixo? Em parte, isso acontece porque se sentem marcados por uma rejeição ou pelo fim da relação. Mas também significa que se perdoarem o parceiro ou a parceira, se o considerarem uma pessoa de bem, terão de assumir uma parcela maior da culpa. Porque se o meu parceiro é uma boa pessoa, eu devo ser a má pessoa. Deve ser minha a culpa. O mesmo pode acontecer com os pais. Se o relacionamento com um dos pais é complicado, de quem é a culpa? Perdão. Se os seus pais não o amaram o bastante, eram eles maus progenitores ou você não merecia ser amado? São essas as assustadoras perguntas que nos perturbam no mindset fixo. A saída? Eu vivi muito desse dilema. Minha mãe não me amava. Durante a maior parte da minha vida eu lidei com isso culpando-a e sentindo-me amargurada. Mas eu simplesmente me protegia. Porém, simplesmente me proteger já não me satisfazia. Eu ansiava por um relacionamento de amor com a minha mãe. Ainda assim, a última coisa que eu queria ser era uma dessas crianças que suplicam a aprovação de um progenitor que se distancia. Então eu compreendi uma coisa, eu controlava uma parte do relacionamento, a minha parte. Eu podia ficar com a minha metade. Pelo menos eu podia ser a filha amorosa que eu desejava ser. De certa forma, não importava o que ela fizesse. Eu estaria sempre adiante de onde estava agora. Bingo, tá, gente? Como isso terminou?
Eu experimentei uma poderosa sensação de crescimento ao deixar de lado a minha amargura e me apresentar ao relacionamento. O resto não é realmente importante porque eu não estava em busca de reconhecimento. Mas eu vou contar assim mesmo. Aconteceu uma coisa inesperada. 3 anos depois, minha mãe me disse: se alguém me dissesse que eu não amava os meus filhos, eu me sentiria ofendida. Mas agora eu compreendo que isso era verdade. Eu não sei se isso era porque os nossos pais não nos amavam, ou porque eu estava muito preocupada comigo mesma, ou porque eu não sabia o que era o amor. Mas agora eu sei. Desde aquela época até a morte dela, 25 anos depois, ficamos cada vez mais próximas. Já éramos pessoas animadas, mas ficamos ainda mais extrovertidas na presença uma da outra. Certa vez, depois que ela teve um derrame, os médicos me avisaram que ela não estava falando e que talvez nunca mais viesse a falar novamente. Entrei no seu quarto, ela me olhou e disse: Carol, adoro o seu vestido. O que me permitiu dar aquele primeiro passo, escolher o crescimento e me arriscar a ser rejeitada. No mindset fixo, eu tinha necessidade da culpa e da amargura. Isso fazia com que eu me sentisse mais virtuosa, mais poderosa e mais íntegra do que pensar que eu estava errada. O mindset de crescimento me permitiu deixar de lado a culpa e seguir em frente. O mindset de crescimento me deu uma mãe. Nossa, é lindo isso, né? Essa frase é linda. Lembro-me de que quando éramos crianças e fazíamos alguma coisa errada, como deixar cair sorvete no sapato, virávamos para o nosso amigo e dizíamos: veja o que você me fez fazer. Culpar o outro pode fazer com que nos sintamos menos idiotas, mas continuamos com o sorvete no sapato e passamos a ter um amigo na defensiva. No relacionamento, o mindset de crescimento nos permite passar além da culpa, compreender o problema e procurar resolvê-lo junto com o outro. Próximo subtítulo: competição. Quem é o melhor? No mindset fixo, em que é preciso constantemente provar a nossa competência, é fácil entrar em competição com o parceiro. Quem é o mais inteligente, o mais talentoso e o mais agradável? Susan tinha um namorado que se preocupava com o fato de que ela fosse o centro das atenções e ele um simples acompanhante. Se ela fosse alguém, ele seria ninguém. Mas Martin estava longe de ser ninguém. Ele era muito bem-sucedido, até mesmo reverenciado em seu campo de atividade. Era também bem apessoado e estimado. Então, no começo, Susan não deu importância a isso. Um dia foram a uma conferência fora da cidade. Chegaram separadamente e, ao se registrar no hotel, Susan conversara com os simpáticos funcionários da portaria. Na mesma noite, quando os dois passaram juntos pelo saguão, todos a cumprimentaram calorosamente. Martin apenas resmungou. Em seguida, tomaram um táxi para ir jantar. Próximo ao fim do trajeto, o motorista começou a elogiá-la. Trate bem dela. Sim, senhor, ela merece. Martin franziu a testa. Perdão, meninas. O fim de semana inteiro foi assim. E quando voltaram para casa, o relacionamento estava muito tenso. Martin não era ativamente competitivo. Ele não procurava ofuscar a Susan. Ele simplesmente lamentava a popularidade dela, que parecia maior do que a dele. Mas alguns parceiros desistem com mais facilidade. Cynthia, uma cientista, era muito competente em quase tudo o que fazia, tanto que deixava seus parceiros um pouco por baixo. Isso poderia não causar problemas se ela não acabasse sempre se aventurando no território deles. Ela se casou com um ator e começou a escrever peças e atuar nelas, magnificamente. Dizia que estava apenas procurando compartilhar a vida e os interesses dele. Logo, seu hobby começou a ofuscar de tal modo a carreira dele que ele achou que precisava se afastar do relacionamento para voltar a se encontrar. Ela acabou se casando com um músico que era excelente cozinheiro e rapidamente passou a tocar piano e a inventar receitas incríveis.
Mais uma vez, o marido deprimido acabou por ir embora. Cynthia não deixava espaço para a identidade de seus parceiros. Precisava se igualar a eles ou ultrapassá-los em quaisquer aptidões que tivessem. Há muitas maneiras adequadas de apoiar os parceiros ou demonstrar interesse em suas vidas, mas essa não é uma delas. Próximo subtítulo: desenvolver-se no relacionamento. Quando as pessoas entram em um relacionamento, encontram um parceiro que é diferente delas e não sabem como lidar com as diferenças. Num bom relacionamento, elas desenvolvem essa capacidade e, à medida que o fazem, ambos crescem e o relacionamento se aprofunda. Mas para que isso aconteça, é preciso que ambos sintam que estão do mesmo lado. Laura teve sorte. Podia ser egoísta e manter-se na defensiva, gritar e fazer cara feia, que James nunca tomava isso em termos pessoais e sempre achava que ela estava presente quando precisava dela. Por isso, quando ela se alterava, ele a acalmava e fazia com que ela falasse sobre o problema. Com o tempo, ela aprendeu a deixar de gritar e fechar a cara. À medida que a atmosfera de confiança aumentava, cada um começou a se interessar vitalmente pelo desenvolvimento do outro. James estava abrindo uma empresa e Laura passava horas com ele, debatendo os planos e alguns dos problemas que ele estava encontrando. Laura sempre sonhara em escrever livros infantis. James a fez falar de suas ideias e preparar um primeiro rascunho. Insistiu com ela para que entrasse em contato com um ilustrador conhecido. No contexto do relacionamento, cada um dos parceiros ajudava o outro a fazer as coisas que tinha vontade de fazer e tornar-se a pessoa que desejava ser. Não faz muito tempo eu conversava com uma amiga sobre a opinião de algumas pessoas a respeito da importância dos pais na educação de uma criança. Alguns acham que os pais não fazem grande diferença. Para explicar essa posição, ela comparava isso com um relacionamento num casamento. É como os parceiros em um casamento. Cada um chega a essa relação já completamente formado e não se deve pretender modificar o parceiro. Ora, não, eu respondi. Para mim, o casamento é justamente estimular o desenvolvimento do parceiro, na mesma medida em que ele estimula o nosso. Mas eu não falava de uma coisa do tipo My Fair Lady, na qual se procura operar uma mudança completa no parceiro, que passa a achar que não é bom o bastante, como é. Estou falando em parceiros que se ajudam dentro do relacionamento a atingir os seus próprios objetivos e a realizar o seu próprio potencial. Isso é o mindset de crescimento em ação. Próximo subtítulo: amizade. As amizades, como as parcerias, são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem compartilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandeçam e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Apesar dos perigos dos elogios, há momentos em que precisamos que alguém nos confirme algo a nosso respeito. Diga-me que não sou uma pessoa ruim por ter rompido com o meu namorado. Diga-me que eu não sou burra, mesmo não tendo passado nos exames. Com efeito, essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Você se dedicou a esse relacionamento durante 3 anos e ele não fez nenhum esforço para melhorar as coisas. Acho que tem razão em seguir adiante com a sua vida. Ou então, o que aconteceu naquele exame? Você compreendeu bem a matéria? Você estudou o suficiente? Você acha que precisa de um professor particular? Vamos conversar sobre isso. Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas de se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Sherry Levy realizou um estudo que não tratava especificamente da amizade, mas que demonstra um ponto importante e pertinente.
Sherry mediu a autoestima de adolescentes do sexo masculino e depois perguntou-lhes até que ponto acreditavam em estereótipos negativos sobre as meninas. Por exemplo, até que ponto achavam que elas eram piores em matemática ou que eram menos racionais do que os meninos. Em seguida, mediu-lhes novamente a autoestima. Os que tinham mindset fixo demonstraram um aumento de autoestima ao endossar os estereótipos. Achar que as meninas eram mais burras e menos racionais fazia com que se sentissem melhor consigo mesmos. Os meninos de mindset de crescimento mostraram menor probabilidade de concordar com os estereótipos e mesmo quando o faziam, o seu ego não inflava. Essa mentalidade pode intervir nas amizades. A questão é, quanto mais por baixo você estiver, melhor eu me sentirei. Certo dia eu conversava com uma amiga querida e muito sábia. Estava desconcertada pela maneira como ela suportava o comportamento de algumas de suas amigas. Na verdade, estava espantada até mesmo pelo fato de que tivesse aquelas amigas. Uma delas muitas vezes agia de forma irresponsável. Outra flertava descaradamente com seu marido. A resposta da minha amiga foi que todos têm virtudes e defeitos e que, na verdade, se procurarmos somente pessoas perfeitas, nosso círculo social ficará empobrecido. Havia, no entanto, uma coisa que ela não suportava: pessoas que a fizessem se sentir mal consigo mesma. Todos conhecemos pessoas assim. Podem ser brilhantes, encantadoras e divertidas, mas quando estamos em sua companhia, sentimos-nos diminuídos. Você pode perguntar: estarei querendo me enganar? Mas em geral são eles que procuram se elevar, afirmando a própria superioridade e a sua inferioridade. Isso pode ser feito diminuindo você de maneira ativa ou tratando-a de forma descuidada. De qualquer jeito, você é o veículo para a confirmação do valor deles e também é a vítima deles. Eu estava na festa de 50 anos de uma amiga e a irmã dela fez um discurso, supostamente em sua homenagem. A irmã falou do insaciável apetite sexual de minha amiga e de como ela ficaria feliz se encontrasse um homem mais jovem para se casar, capaz de aguentar sua energia. Sempre de brincadeira, ela falou da aparência, da inteligência e da capacidade maternal da minha amiga. Depois de um elogio daquele tipo, lembrei-me do ditado: com amigos assim você não precisa de inimigos. É difícil perceber quando os amigos não nos desejam o melhor. Certa noite eu tive um sonho muito nítido. Alguém, uma pessoa que eu conhecia bem, entrava na minha casa e tirava uma por uma todas as coisas de que eu mais gostava. No sonho eu via o que estava acontecendo, mas eu não sabia quem era. Num certo momento eu pedi ao intruso: por favor, poderia não levar este aí, que significa muito para mim. Mas a pessoa continuou a levar tudo que tinha valor. Na manhã seguinte eu percebi quem era e o que aquilo significava. Durante todo o ano anterior, um amigo íntimo tinha me chamado muitas vezes para que eu o ajudasse em seu trabalho. Eu concordara. Ele estava muito tenso e no início eu fiquei satisfeita em usar em seu benefício a capacidade que eu possuía. Mas aquilo não tinha fim, aquilo não era recíproco e, além de tudo, ele me castigou. Não pense que você seria capaz de fazer um trabalho tão bom. Você pode me ajudar a polir o meu trabalho, mas jamais seria tão criativa. Ele precisava me diminuir para se sentir bem. O meu sonho me avisava que era hora de tomar uma decisão. Eu receio que também tenha sido culpada por estar usando o mindset fixo. Eu não costumo diminuir ninguém, mas quando você precisa de afirmação, você usa os outros para isso. Uma vez, quando eu ainda era estudante de graduação, eu tomei um trem para Nova York e me sentei ao lado de um empresário muito agradável. Em minha opinião, conversamos animadamente durante a viagem de 1h30. Mas no final ele me disse: obrigado por me contar tudo sobre você. Eu fiquei surpresa. Ele era a pessoa ideal para me legitimar. Bem apessoado, inteligente e bem-sucedido.
E foi para isso que eu o usei. Eu não tinha demonstrado interesse por ele como pessoa, somente como espelho para minha excelência. Felizmente para mim, o que ele refletiu em seu espelho foi uma lição muito mais valiosa. A sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que sabemos quem são nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica a seu lado dia após dia quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é: a quem você pode recorrer quando acontecem coisas boas? Por exemplo, quando você encontra um parceiro maravilhoso, quando você recebe uma excelente proposta de emprego ou uma promoção, quando seu filho tem sucesso, quem ficaria feliz em saber essas coisas? Bingo! Seus fracassos e seus problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensivo em relação a uma pessoa necessitada. As suas boas qualidades e sucessos é que constituem problemas para as pessoas que alimentam a própria autoestima, sentindo-se superiores. Bom, a terceira parte do capítulo 6 termina aqui. E agora, vamos conversar sobre isso, né? Eu acho que foi muito interessante essa parte do capítulo. Porque até então, primeira e segunda parte, a gente tinha falado só de relacionamentos amorosos. E aqui a gente entrou na amizade, né? Então, a gente tem duas coisas para conversar, né? Então, vamos lá. Voltando na primeira parte do texto que a gente leu, quando o parceiro deixa de ser aliado e passa a ser inimigo, no mindset fixo, o amor, ele é muito instável, né? No momento, o parceiro é a luz da sua vida e no momento seguinte, o parceiro é o culpado de tudo que deu errado, ok? É isso que o livro relata. Por quê? Porque quando alguma coisa falha, nós precisamos proteger a nossa identidade. E aí o mindset fixo, ele só tem duas opções. Ou eu sou a inadequada ou o outro é o problema. Quase sempre escolhemos a segunda alternativa, o outro é o problema, né? Culpar o outro preserva o meu ego, mas destrói o nosso vínculo. Bingo, eu vou repetir, mas é o bingo do dia, tá? Culpar o outro preserva o meu ego, mas destrói o nosso vínculo. A nossa autora, ela fala uma coisa muito poderosa nessa parte do livro. Ela fala que ela e o marido dela criaram um culpado imaginário, o Morrice. Então, quando eles começavam a disputar quem estava errado, era o Morrice. Então, eles iam e culpavam o Morrice. Por que ela fez isso? Porque quando você tira o foco da culpa pessoal, ou minha ou sua, você abre espaço para resolver o problema. Só que vocês resolvem esse problema juntos, né? No mindset fixo, perdoar é muito perigoso. Porque se o outro é bom, talvez eu seja errada. Então é mais seguro transformar o outro em vilão. Já no mindset de crescimento, a pergunta é diferente, né? A pergunta é: o que está acontecendo aqui e qual é a minha parte nisso? Porque eu tenho parte nisso sempre, né? E assim, indo mais profundamente, eu posso dizer o seguinte: você não controla o outro, mas você tem controle sobre algo sim. Você controla a sua parte no relacionamento. E quando você entende isso, putz, bingo, aí a mudança é radical, né? Porque não é sobre esperar que o outro mude, é sobre agir de uma forma alinhada com quem você deseja ser. E aí o livro, ele relata a experiência da autora com a própria mãe, né? Durante anos ela escolheu a amargura, depois ela mudou, ela escolheu o crescimento. Ela decidiu assumir a metade dela do vínculo,
Gente, um vínculo entre duas pessoas, ela tem duas metades. Metade é responsabilidade de um, metade é responsabilidade do outro, né? Mas ela decidiu assumir a metade dela do vínculo não porque a mãe dela merecia, mas sim porque ela queria se tornar alguém melhor, alguém maior do que a dor que ela sentia pela mãe não a amar. Ok? Culpa pode nos fazer sentir até mais fortes, mas crescer é que nos torna realmente fortes. A culpa pode fazer você se sentir mais forte. Isso é diferente de realmente se tornar mais forte. Bingo, tá? E aí a gente chega num outro ponto crucial do livro, que é a competição dentro do relacionamento, que ela também fala, né? Nessa terceira parte do capítulo 6. No mindset fixo, você precisa provar valor o tempo todo. Quem que é mais inteligente? Quem que é mais admirado? Quem que é mais talentoso? Quem que é mais reconhecido? Gente, relacionamento não é arena, não é guerra, não é competição. Relacionamento é parceria. Quando um cresce, o outro ele tem que sentir orgulho e não se sentir ameaçado. Bingo, né? Se o sucesso do seu parceiro diminui você, o problema não é o sucesso do seu parceiro. O problema é você. O problema é a fragilidade da sua identidade. E aí eu quero chegar no ponto que para mim é o mais bonito dessa parte do capítulo 6, né? Que é a parte onde ela escreve sobre se desenvolver dentro do relacionamento. Então entendam, num vínculo que é saudável, cada um vai ajudar o outro para que o outro se torne quem ele deseja ser, né? Por quê? Porque o crescimento de um fortalece o outro. O sucesso num relacionamento saudável, ele é compartilhado, ele não é disputado. Lembrem, não é arena, tá? Relacionamento maduro não é moldar o outro. Relacionamento maduro é apoiar o desenvolvimento do outro. Ele vai se desenvolver da maneira como ele entende melhor. Você vai apoiar. Você não vai chegar lá e moldar o outro, dizer como ele tem que se desenvolver. Bingo de novo, né? Isso não é tentar transformar o parceiro numa outra pessoa, não. Isso é ajudar o parceiro a realizar o próprio potencial dele. Porque ele tem potencial. E aí a gente entra no outro tema, né, do capítulo 6, que são as amizades. Isso que eu falei vale para as amizades também. Porque amigos de mentalidade fixa, eles precisam se sentir superiores. É isso que o livro está explicando. Eles até toleram os seus fracassos. O que eles não toleram são os seus sucessos. Bingo. Ok? Então, assim, observa quem que está do seu lado quando você sofre. E quem está do seu lado quando você vence, né? Se o brilho do outro ameaça você, o problema não está na luz do outro, no brilho que o outro emite. O problema está na comparação que você está fazendo entre você e o outro. Pensa só comigo. Quando alguma coisa dá errado, o que você faz? Você procura uma solução para o que deu errado ou você procura um culpado para o que deu errado? Né? Você já transformou alguém que você ama em seu adversário? Porque era para ser um aliado, você ama, mas você já transformou em adversário? O sucesso do seu parceiro desperta em você orgulho ou insegurança? Essa dói, né? Essa dói responder. Você está competindo ou você está construindo com o seu parceiro? Agora, uma última, vamos lá. Quem que realmente celebra suas conquistas? Porque às vezes não é a mesma pessoa que te consola nos seus fracassos, né? Gente, entendam que relacionamentos, eles não fracassam apenas por causa dos conflitos que acontecem. Não. Os relacionamentos fracassam quando o ego de uma das pessoas
se torna mais importante do que o vínculo que existe entre essas duas pessoas. Bingo! Ok? No meu livro Mente de Ouro, é isso que eu te ensino. Eu te ensino como você desenvolve uma identidade sólida. Uma identidade que não depende de comparação, não depende de validação do outro, não depende de nenhum tipo de competição com o outro. No livro Mente de Ouro, você aprende a construir uma autoestima estável, você aprende a desenvolver uma maturidade emocional, você aprende a agir com uma responsabilidade nos relacionamentos, né? Você aprende também a crescer, mas sem precisar diminuir ninguém. Ainda tem um bônus, você ainda recebe o bônus que é o cofre dourado da prosperidade. Ele tem exercícios práticos, curtos, diários, para você fortalecer a sua mentalidade diante de críticas, diante de comparações, diante de inseguranças, sejam elas quais forem, tá? Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem. Agora essa pergunta tem que responder nos comentários. Você costuma competir nos seus relacionamentos ou você costuma colaborar nos seus relacionamentos? Responde com sinceridade. Bom, já sabem, né? Aqui é o Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui é vida real, aqui você não aprende apenas a ter sucesso, não. Aqui você aprende a se tornar alguém que é capaz de sustentar esse sucesso que você vai conseguir emocionalmente. Porque a maturidade é você escolher uma parceria ao invés de uma disputa. É muito melhor ter parceiros do que ter adversários, né, gente? Vamos combinar, ok? Então, entendam, ó, no mindset fixo, amar é ter que provar alguma coisa o tempo todo. No mindset de crescimento, amar é desenvolvimento. É se desenvolver junto com o outro. Você não precisa vencer dentro do relacionamento. Não. Você precisa crescer junto, não é uma competição, não tem que ter um vencedor e um perdedor. Quando você abandona a culpa, quando você abandona a comparação, quando você abandona a competição, quando você abandona esses sentimentos péssimos, aí você abre espaço para coisas maiores, né? Aí você abre espaço para vocês evoluírem, para vocês compartilharem essa evolução, ok? Então, lembrando sempre que o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. Por isso estou aqui, para isso estou aqui, para ler essa página para você, ler essa página com você e por você, ok? Então, já te peço, se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo, porque o próximo trecho do capítulo 6, que é o último, ele pode transformar a forma como você escolhe amar as pessoas. Ok? Um beijo grande no coração de vocês.